E aí, gente, sejam bem-vindos à aula 6 do curso de Java. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a Array e a ArrayList, e a gente vai entender as diferenças entre as duas estruturas de dados, e como utilizar, para que serve, enfim. Então, é isso, vamos lá. Bom, para começar, nós temos o Array e os ArrayLists, como eu disse. A principal diferença deles é que o Array ele tem tamanho fixo e o ArrayList ele tem um tamanho dinâmico. Então, no Array a gente sempre vai definir o tamanho máximo dele e no ArrayList a gente vai conseguir aumentar, diminuir ele do jeito que a gente precisar. Isso é muito bom para controle de memória, tá? No array a gente define uma quantidade máxima que ele vai usar de memória e no array list a gente vai ter algo mais dinâmico, que não pode ser tão controlável. Tipos de dados, o array ele consegue armazenar tipos primitivos e objetos e o array list só consegue armazenar objetos. A gente vai entender isso aqui um pouquinho daqui a pouco na prática, mas é basicamente isso que eles conseguem armazenar. Sintaxe. No array a gente usa conchetes para colocar os elementos, mudar alguns valores. E o array list a gente consegue usar os métodos add, remove, get. E o array list, geralmente, o array normal, geralmente é mais rápido. Como eu disse, a gente define o tamanho dele, então a gente sabe exatamente quanto de memória a gente vai precisar. E o array list ele é mais flexível, só que ele acaba sendo um pouquinho mais lento. Então é basicamente isso. Esse é o resumão da teoria deles. Vamos ver aqui na prática como é que a gente pode fazer um array. E eu vou colocar aqui um array número, onde o tamanho dele vai ser 5. Então eu chamo aqui o int, que vai ser o tipo dos dados do array. Aqui abre e fecha conchetes para definir que isso é um array. Em Python isso é muito parecido com uma lista, tá? Mas aqui a gente chama de array. Aqui a gente passa o nome e aqui a gente instancia ele. Então, além de eu passar o tipo que ele vai receber, falar que ele vai ser um array e o nome, eu tenho que falar o eu tenho que instanciar esse tipo de array com a quantidade de elementos que ele vai receber, no caso 5. E daí que eu passo, o primeiro elemento vai ser 10, o segundo 20, até o último elemento. E agora, se eu fizer isso daqui, eu consigo rodar. Vou dar um java release. Deixa eu chamar aqui release 21 na aula 6 e Java aula 6. Ah, faltou alguma coisinha aqui. Ele tá falando erro de sintaxe. Arrays. Tarará. Um erro. Arrays. Tá, dá pra gente debugar isso daqui. E a gente vai descobrir o que está acontecendo. A gente não importou o array, então a gente vem aqui em cima, dá um import array e agora executamos. Legal, ele mostrou aqui pra gente o nosso array, né, nossa listinha. Ele é uma array, eu não vou chamar de lista aqui para não confundir com o Python. Mas ele é um array que ele tem os elementos 10, 20, 30 e 50, igual a gente colocou aqui na ordem. Porém, eu não conseguiria colocar o elemento número 5 aqui, porque ele vai só até a posição 5. Então ele tem 5 elementos. Esse aqui seria o sexto. Como a gente começa do zero, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. O 4 já deu 5. Então no quinto, no 5 seria o sexto elemento. Se eu rodar de volta, ele vai quebrar, falando que o índice 5 não pode, porque o array ele tem o tamanho 5. Então a gente está tentando passar um tamanho maior. Para isso funcionar, eu teria que mudar aqui em cima, mudando para o 6. E aí sim ele iria funcionar. Então esse é o nosso array fixo. E é assim que a gente adiciona os elementos ali nele. No array dinâmico, a gente consegue fazer o array list, né, que é o nosso array dinâmico. A gente consegue iniciar aqui o nosso array. Então, vou colocar aqui um array list do tipo... eu vou colocar do tipo inteiro mesmo, tipo int. É isso. Então a gente tem um array list do tipo inteiro. Perceba que a sintaxe ela muda um pouquinho aqui, porque agora a gente não tem um inteiro que vai ser um array. A gente vai ter um array list com os tipos inteiros. Isso vai ser o objeto que a gente vai estar iterando, o objeto que a gente vai estar trabalhando. Números, o nome dele.
E agora a gente vai instanciar um novo ArrayList, que é um objeto. Beleza? Diferente daqui, que a gente instanciou o nosso tipo inteiro dentro de um array. Agora, eu consigo adicionar. Eu vou adicionando aqui, ó, quantos eu quiser. Se eu rodar, faltou a importação de volta. ArrayList, rodamos. E é isso. E agora, se eu quiser adicionar um próximo, números de 70, eu consigo sem problema nenhum, porque eu não preciso passar aqui o tamanho dele. E eu também consigo remover números. Eu consigo adicionar aqui, tarará, e depois vir aqui com números, remove da posição 0. Então a gente faz 10, tarará, até 80, remove da posição 0, ele removeu o primeiro. Se eu remover da posição 4, a gente vai remover o 50, porque a gente tem aqui 0, 0, 1, 2, 3, 4. Posição 4 é o 50. Então é isso, a gente consegue fazer essas manipulações, adicionando, removendo, a gente consegue ver o tamanho dele, a gente consegue pegar um elemento específico. Então, ó, números, o tamanho dele é 7, porque ele tem 7 elementos nesse aqui, né? Então ele tem 6, 7. Se a gente der um size antes de remover, antes e depois. Então, antes de remover ele tem 8, depois de remover ele tem 7. Então esse valorzinho aqui ele é dinâmico, ele não fica fixo no tamanho que a gente definiu lá no começo. E a gente consegue pegar, eu quero o elemento na posição 3. Então a gente tem 0, 1, 2, 3, é o 40. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma aula um pouco mais na prática, mas é para vocês verem mesmo como é que funciona um array list, porque assim vocês vão começar a entender esse tipo de estrutura de dados. Vou deixar algum link aí para vocês lerem um pouquinho mais sobre, mas essa era a ideia do vídeo. E é isso, gente. Obrigado.